Olá, tudo bem? Eu me chamo Fabiana Alves e antes da gente começar aqui com as histórias, com os trabalhos manuais, eu quero me apresentar para que você possa me conhecer um pouquinho. Bom, eu sou contadora de histórias, eu sou produtora cultural, eu sou terapeuta holística, eu sou mãe, eu sou curiosa e eu adoro sempre estar procurando formas de me expressar, formas de trazer para o mundo, trazer para mim beleza, e eu acredito que a arte é uma forma, né, muito maravilhosa de se expressar. Nesse trabalho eu vou mostrar para vocês aqui algumas formas que a gente pode fazer isso com as nossas mãos, né? Que é o jeito que eu mais gosto. Eu sempre estou procurando pintar, desenhar, colar, fazer, inventar coisas que não existem, que podem trazer beleza e podem nutrir a minha alma. Então vamos lá. Para fazer esse trabalho, eu vou convidar você a pegar aí, a buscar, né, a procurar dentro da sua casa alguns elementos que você possa transformar em arte, na sua arte. Então assim, se você já faz, por exemplo, bordado, então você vai lá e pega suas coisas de bordado, suas linhas, tudo que você usa para bordar. Se você faz tricô também, você pode trazer aí tudo. Se você pinta, né, de alguma forma, se você usa aquarela, traz aí. E se você não faz nada disso, se você tem só aí na sua cabeça que você não é artista, que você não sabe fazer nada, então eu vou te mostrar alguns materiais que você pode transformar na sua arte, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, aqui esse estojinho aqui, ele é muito simples, tá, gente? Ele tá todo, ó, todo cheio de, né, todo bagunçado, porque eu uso bastante ele. É um estojinho muito simples de aquarela, de criança mesmo brincar, tá? Não é assim um jogo de aquarela profissional, mas é só pra trazer pra vocês que o que importa aqui não é, né, nossa, a gente não vai expor nenhuma obra na galeria, então é uma forma, na verdade, de expressão, né, que eu quero propor pra vocês, de você poder experimentar fazer algo com suas mãos sem ser algo útil pra alguma coisa, né? A gente tá sempre em busca de ser útil, de fazer alguma coisa porque tem que entregar para alguém, e a gente acaba não fazendo coisa só pro nosso prazer, só para alimentar nossa alma, né? Então a proposta aqui é que seja só para você fazer. Então eu tenho isso aqui, né, que é esse conjuntinho aqui de aquarela que eu uso para brincar de pintar. Eu brinco com meu filho e também brinco sozinha, tá bom? Então tá aqui. Então você pode ter aqui um estojo de tinta, você pode trazer então linhas, pode ser essa linha, pode ser até linha de costura mesmo, tá? Se você não tiver linha como essa aqui, né? Se você já, como eu falei, se você já tem outros materiais, né, de outros formatos de linha, outros tipos, traz também, porque você pode usar aí pra criar uma coisa nova. Daí você pode trazer também, ó, pedaços de tecido, papéis variados, porque você pode fazer recortes, né? Como eu falei, é só uma forma de expressão. Por exemplo, aqui, ó, esse pedaço de papel, na verdade, é um trabalho, né, da Coticoá, que eles trabalham, né, com isso, com recortes mesmo, com papel, eles fazem artes e propõem brinquedos e brincadeiras com papel. Mas eu trouxe pra mostrar pra vocês, né, isso aqui pode ser um recorte, né, que você tá imaginando aí sobre a sua história, sobre o que você ouviu, enfim. É uma forma de expressão, então você pode usar. Aí você pode trazer papel comum também, você pode trazer algum papel especial, por exemplo, esse aqui ele é quadriculado. Tem esse papel aqui também que é especial, que eu gosto de fazer caderno, então você pode trazer também. Canetas, gente, eu sou a louca da caneta, então eu tenho caneta de todos os tipos, todos os jeitos, grossa, fina, lápis de cor, então traz todo esse material aí, se prepara, senta, respira e se prepara para ouvir a história. Então a minha proposta é que você ouça a história, e enquanto você ouve a história, você vai aí mexendo nisso tudo, vai fazendo alguma coisa, sem nenhum plano, só deixa vir, só deixa seguir a sua intuição, vai fluindo e faça alguma coisa. No final da história, você vai ter alguma coisa aí que vai representar o que você sentiu. E aí depois que você ouvir a história, depois que você pensar, né, sobre o que a história propõe, as reflexões que a história traz, aí eu convido que você faça algo, então, que você sentir que possa representar, né, essa história. Depois você vai ver, eu gravei também o vídeo com a história, e lá eu contei pra vocês aí
por como essa história foi tão significativa na minha vida e o que eu fiz. Então depois você vai assistir. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como ficaram as minhas artes. Porque eu também contei essa história pra mim e eu também fiz algumas artes pra mostrar pra vocês as possibilidades, pra inspirar vocês, pra que vocês possam perceber que não precisa ser nada fora de série, que é só um exercício mesmo da gente explorar a nossa intuição. Esse trabalho também, ele vem porque eu, criei esse trabalho, porque antigamente, há muito tempo atrás, as mulheres, elas se reuniam para conversar, para contar histórias, para fofocar, né? Hoje em dia a gente tem como, nossa, as mulheres vão se encontrar e vão fofocar, como se fosse algo de errado, né? E eu não falo fofoca de falar mal da vida dos outros, eu falo fofoca assim de conversar mesmo, de trocar uma ideia, de falar da vida, né? De se apoiar. Então, as mulheres antes, né, se encontravam para fazer isso. Enquanto elas faziam, elas bordavam, elas costuravam e elas, né, ali elas estavam criando, conversando, estando entre elas, se fortalecendo. E ainda um pouco antes disso, né, em alguns países, em algumas culturas, na verdade, as histórias também serviam para resolver problemas, para ajudar, né, na verdade, na resolução de problemas. Elas também serviam para que a gente pudesse refletir sobre as coisas que estavam acontecendo na nossa vida. Então, os contadores de histórias, eles tinham esse papel, né, então, de trazer as histórias. Então, quando uma pessoa estava com algum desafio, vinha lá, então, o contador de história da tribo, contava uma história que tinha a ver com aquilo, para que eles, então, pudessem refletir, pensar e tomar melhores escolhas. Então, esse trabalho, ele traz um pouco de cada coisa dessas. Então, ele traz essa coisa da gente estar junta, né, de estarmos juntas fazendo ali a nossa arte, da gente ouvir histórias, da gente refletir sobre o que a história quer trazer pra gente, para que a gente, então, se nutra através do amor, né? O propósito dele é isso, que a gente se nutra através da beleza e através do amor. Então, agora, eu peço pra você pegar todo o material que você tem aí, junta tudo isso, senta e você vai ouvir a história. Como eu disse, esse livro aqui chama 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento. E a história que eu vou contar é A Moça Tecelã. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço, cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas, espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado,
corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir, o moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele podia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher, e parecia justo agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs, cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com remates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça, tecendo tetos e portas e pátios e escadas e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes, acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e o seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse. E antes de trancar a porta à chave, advertiu. Faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre e sentou-se ao tear. Dessa vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer o seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa, pequena, e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado e emplumado chapéu. E o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. Essa foi a história A Moça Tecelã, e esse é o livro 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento. Esse livro é lindo, tem histórias maravilhosas, super recomendo. Que delícia, né? Ouvir histórias é muito gostoso. Então agora, sente aí como essa história reverberou em você. Pensa um pouco. Você se reconheceu em algum lugar? Você teve vontade de fazer o que ela fez? Você já teceu alguma coisa aí na sua vida? Você já teve que destecer alguma coisa?
Você consegue perceber que o poder de tecer e destecer a sua vida tá aí dentro de você? Tá aí nas suas mãos também? Ou você acha que isso é um poder só dessa moça? Me conta. Bom, eu vou deixar vocês aqui refletindo um pouquinho, pensando um pouquinho, e já já eu volto para contar como eu traduzi o que eu senti através dessa história. Porque lembra que eu falei que a minha proposta era que a gente, enquanto fosse ouvindo a história, fosse ali desenhando, fosse sentindo, fosse, né, vendo como essa história reverbera na gente? Então, a primeira proposta seria essa, da gente fazer esse movimento, né, essa criação, ouvindo a história, para você que tá aí ouvindo a história. Claro que depois, né, de ouvir a história, muitas fichas vão cair, muitas sensações vão aparecer, e aí você pode fazer esse exercício de novo, né? Como seria, então, recriar muitas coisas, muitos desenhos, muitas peças que possam trazer para você, né, possam remeter a você essa história. Eu vou te contar uma coisa muito interessante que faz parte da minha vida. Essa história, ela já me acompanha há muito tempo. E num determinado momento da minha vida, onde eu tive que destecer algo que eu tinha tecido durante muito tempo, ela me pegou assim, ela me arrebatou de uma forma muito forte. Tão forte que eu fiz uma tatuagem, olha. Fiz uma tatuagem de um fio, né? Um fio para que sempre que eu olhasse para esse fio, eu me lembrasse que eu tinha o poder de tecer e destecer a minha vida sempre que eu quisesse. Então eu quero compartilhar isso com vocês, um pouquinho da minha história, e fazer o convite então para que agora você pare o vídeo, que você faça aí o seu desenho, faça a sua colagem, pinte com aquarela, modele com uma massinha, com uma argila, faça o que você tiver aí, mas faça algo para você lembrar dessa história, lembrar do que marcou você, do que pegou aí pra você. E aí, como foi pra você? Eu tô muito feliz mesmo de ter, né, experimentado tudo isso junto com você. Me fala se você gostou da história, o que você achou, como ficou o seu desenho ou o seu trabalho, a sua arte, que reflexões você teve a partir dessa história, através das perguntas, né, que eu fiz pra você. Me fala tudo isso, me conta. Você pode colocar ou aqui na descrição do vídeo, ou então você pode ir lá no meu Instagram, no @brotandoemmim, me contar, tá bom? Espero que a gente possa se ver mais vezes. Me acompanha, né? Acompanha o meu trabalho. Logo mais a gente vai estar aí ao vivo, presencial, experimentando todas essas possibilidades juntas. Tchau, até mais!